Vamos lá, galera, boa tarde. Na aula passada, eu passei para vocês a explicação sobre MMC e MDC e passei uma atividade. Hoje, através desse vídeo, nós vamos fazer a correção dessa atividade que eu passei para vocês. Antes de nós entrarmos no assunto de MMC e MDC, vamos voltar para umas semanas atrás. Nas semanas atrás, vocês aprenderam sobre os múltiplos dos números, não é isso? Os divisores dos números, aprenderam também sobre números primos, né? E também aprenderam a decompor os números em fatores primos. Agora vem a pergunta: para que vocês vão e aonde vocês vão utilizar os números primos? Então, nós iremos utilizar os números primos para decompor um número, ou então para descobrir o MMC e o MDC de dois números. Quando pedir uma questão, o MMC ou o MDC, vocês já sabem que vão ter que utilizar os números primos. Quais são os números primos que nós descobrimos? É o número 2, o número 3, o número 5, o número 7, o número 11, o número 13 e assim infinito. Lembrando que o número primo ele só é divisível por dois números, por um e por ele mesmo. Por isso que ele é um número primo. Então vamos lá. Aqui na A tem assim: o MMC, que é o mínimo múltiplo comum do número 10 e do número 20. Vamos começar. A primeira coisa que vocês têm que fazer é colocar o número, coloquei ali 10,20 e passar um tracinho do lado. Vamos lá. Primeiro nós vamos começar a dividir pelo menor número primo que existe. Quem é o menor número primo que existe? É o número 2. Então nós temos que ver, o número 10 dá para dividir para o número 2? Dá sim. O número 20 dá para dividir para o número 2? Dá sim. Então, vamos colocar o 2 ali desse lado. Então vamos lá, coloquei o 2 desse lado e agora nós vamos fazer a divisão. 10 dividido para 2, 5. Olha lá o 5 que eu coloquei embaixo do 10, vírgula. 20 dividido para 2, 10. Coloquei o 10 lá embaixo do 20. Aí nós vamos continuar. Ainda um desses números dá para dividir para 2? O 5 dá para dividir para 2? Não dá. O 10 dá para dividir para 2? Dá sim. Então eu coloco o 2 de novo lá. Vamos lá. 5 dividido para 2? Não dá. Sempre quando o número não der para dividir para outro, a gente baixa ele, ó. Eu repeti ele lá embaixo, ó. Só repetir ele. Coloquei a vírgula, tá. Vamos lá agora pro 10. 10 dividido para 2 dá 5. Então eu coloquei o 5 lá embaixo do 10. Então ficou 5,5. Agora vamos lá. Dá para dividir para 2? Não dá, né? 5 não divide para 2. Então dá para dividir para 3? Vamos pular para o próximo número primo, que é o número 3. Também não dá. Então vamos pular para o próximo. Dá para dividir para 5? Dá para dividir para 5 sim. Então eu coloco 5. Aí vamos lá. 5 dividido para 5, 1. 5 dividido para 5, 1. Quando eu chegar nesse ponto aqui, olha, que tem o 1,1, eu cheguei aonde eu queria. Então agora nós vamos só observar esse lado aqui. Como eu estou falando de mínimo múltiplo comum, então mínimo é o menor, múltiplo eu vou multiplicar, e o comum, que é o comum entre eles. Então eu vou multiplicar todo mundo. 2 vezes 2 vezes 5, que dá 20. Então eu descobri que o MMC de 10 e de 20 é o número 20. Vamos aqui para a letrinha B. A letra B tem assim: o MMC de 4 e 6. Eu já sei que nós vamos ter que fatorar pelos números primos. Coloco um do lado do outro, passo o tracinho, vamos lá. Quem é o menor número primo? O número 2. Então nós vamos começar pelo número 2. 4 dividido para 2, 2. Olha aqui, eu coloquei o 2 embaixo. 6 dividido para 2 dá 3. Agora ficou 2 e 3. Ainda dá para dividir para 2? Dá sim, porque o 2 é divisível para 2. Então eu coloquei o 2 de novo aqui, ó. Então vamos lá. 2 dividido para 2 dá 1. Olha aqui embaixo. E 3 dá para dividir para 2? Não dá. Quando o número não dá para dividir pelo outro, eu só repito ele. Então repeti, coloquei o 3 aqui embaixo, ó. Agora vamos lá. Eu já cheguei aqui, olha, no 1, não já? Já cheguei no número 1 bem aqui. Mas aqui ainda tem o número 3. Então, quem é o único número que divide o número 3? Ele mesmo, porque o 3 não é um número primo. Então, vamos lá.
1 que eu já tinha, eu repito. E 3 dividido para 3 dá 1 também. Agora o que é que eu vou fazer com os números que eu tenho aqui desse lado? Eu vou multiplicá-los. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então eu descobri que o MMC de 4 e 6 é o número 12. Vamos aqui agora para o 8 e 10. Vamos fazer da mesma forma. Coloco o número 1 ao lado do outro, passo o tracinho do lado e vamos começar a fatorar. 8 e 10 dá para dividir para 2. Então, bom, vamos lá. Vamos colocar o número 2. 2. 8 dividido para 2, 4. 10 dividido para 2, gente, 5. Vamos lá, ainda dá para dividir para 2? Dá sim, o número 4 divide para 2. Vamos lá, coloco o 2 de novo. 4 dividido para 2, 2. 5 dividido para 2, não dá. Quando não dá, eu só repito o número. Então vamos lá, ainda tem o número 2, que dá para dividir para 2 de novo. Então vamos lá, 2 dividido para 2, 1. Muito bem, já cheguei no 1 desse ladozinho onde eu queria. O 5 não dá, repete. Quem é o único número que está para dividir o número 5? É o próprio número 5, porque ele é um número primo. Então, ó, coloquei o 5 aqui e dividi. Eu já tinha 1, aí 5 dividido para 5, 1. Então, 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, eu descobri que o MMC de 8 e 10 é o número 40. Vamos aqui para a letra D. 5 e 15. Nenhum dos dois dá para dividir por número 2. Então, vou pular para o próximo, que é quem? O número 3. O 5 dá para dividir para o número 3? Não dá, mas o número 15 dá sim. Então, vamos lá. Coloquei o número 3 lá do lado. 5 dividido para 3 não dá. Repito. 15 dividido para 3 dá 5, porque 3 vezes 5 é 15, não é isso? Ó? Então, coloquei o 5 aqui embaixo. Quem é o único número que divide o número 5? Que nem nós já vimos ali no do lado. É o próprio número 5. Então, eu coloquei o número 5 aqui. 5 dividido para 5, 1. 5 dividido para 5, 1. Então, eu peguei o que? Vamos pegar os daqui e vamos multiplicar. 3 vezes 5 dá 15. Então, eu descobri que o MMC de 5 e 15 é o número 15. Vamos aqui para o número 3 e o número 5. Essa daqui também é fácil, né, gente? Ó, eu sei que não vai dar para 2, né? Porque 2 não divide nem 3 nem 5. Então dá para 3. Nós vamos dividir pelo o próximo número primo, que é o número 3. 3 dá para dividir para 3, que dá 1, mas o 5 não dá. Quando não dá para repetir, eu faço. Não dá para dividir, eu faço o quê? Repito, olha, repeti o número 5 aqui. Então vamos lá, quem é o único número que divide o número 5? O próprio número 5. Coloquei ele aqui e dividi, olha. Então ficou 1,1, cheguei aonde eu queria. Vou pegar o que com esses dois desse lado? Eu vou multiplicar. 3 vezes 5, 15 também. Então eu descobri que o MMC de 3 e de 5 é o número 15. Vamos aqui para o número 10. O número 9 e o número 10. Coloquei um ao lado do outro, coloquei a vírgula entre eles dois e vamos começar a fatorar pelo número 2 se der. O número 9 não divide para o número 2, mas o número 10 ele é divisível por 2. Então vamos lá, repito o número 9, olha, que nem eu coloquei aqui embaixo, repeti que não dá, né, para dividir. E 10 dividido para 2, olha aqui, 5. Vamos lá, ainda dá para dividir para 2? Não dá. Vamos ver se dá para dividir para 3. Dá para dividir para 3 porque o 9 ele é divisível por 3. Então vamos lá, 9 dividido para 3, 3. 5 dá para dividir para 3? Não dá, eu só repito, ó, repeti ele aí. Vamos continuar com o número 3, ó, porque aqui ainda tem um 3. Então vamos lá, 3 dividido para 3 dá 1. Repito o número 5 de novo, porque não dá para dividir para 3. E agora, quem é o único número que divide o número 5? Que nem nós vimos lá nas outras. O próprio número 5. Então, ficou aí, ó, desse jeito. Cheguei onde eu queria? 1 e 1, cheguei, então ótimo. Como é MMC, o mínimo múltiplo comum, eu vou multiplicar todo mundo. Vamos lá. 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. E 18 vezes 5, 90. Então, o MMC de 9 de 10 é o número 90. Vamos agora passar para a questão 2, que é falando sobre MDC. No MDC, gente, como é máximo divisor comum, vocês têm que prestar atenção, mas a estrutura é a mesma. Nós vamos utilizar os mesmos números primos, que é o número 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Porém, no MDC,
nós temos que prestar atenção. No MDC, eu só vou utilizar os números que dividir os dois números ao mesmo tempo. Porque aqui, olha, máximo divisor. Então, eu quero um número que divida os dois números ao mesmo tempo. Mas como assim? Vamos ver aqui, ó, na questão A, na alternativa A. O MDC de 10 e de 15. 10, faça a mesma estrutura, 10 e 15. Coloca um ao lado do outro, passa tracinho, vamos começar a fatorar com os números primos. Dá para o número 2, o número 10 divide, o número 2 divide o número 10, ok. 10 dividido para 2, 5. O número 15 é divisível pelo 2? Não. Então eu repito ele. Dá para dividir ainda para 2? Não dá. Eu vou ter que dividir pelo próximo. Vou ver se dá para dividir para 3. Dá para dividir para 3, né? O número 5 não divide para o número 3. Mas o número 15 é divisível do número 3. Então vamos lá. 15 dividido para 3, 5. Opa, repeti o 5 lá e dividi. 5 dividido para 3, 5. Ficou 5 e 5. Quem é o único número que divide o número 5? É o próprio número 5. Notem que eu cheguei no 1 em 1 aqui, né? Onde eu queria, 1,1, tá ótimo. Consegui colocar todos em 1. Mas agora, no MMC, nós iríamos multiplicar todo mundo. Porém, no MDC, eu só vou verificar quais os números dividir os dois números ao mesmo tempo. Vamos aqui analisar. O número 2, ele dividiu o número 10... Dividiu, ok. Mas ele dividiu o número 5, o número 15? Não dividiu, então nós não vamos utilizar ele. Vamos ver aqui. O número 3, gente, ele dividiu o número 5? Não dividiu. Mas ele dividiu o número 15? Dividiu, mas não dividiu os dois ao mesmo tempo. Então não vou utilizar ele também. E o número 5 aqui, ele dividiu o número 5 e o número 5? Opa, dividiu. Então, o MDC é o número que consegue dividir os dois ao mesmo tempo. Então, ó, o MDC de 10 e de 15 é o próprio número 5, tá bom? Vamos aqui para B, 28. Vamos lá, coloca um ao lado do outro, a vírgula separando os dois, o tracinho, vamos começar a fatorar. Dá para dividir pelo número 2, né? 20 dividido para 2, 10. 8 dividido para 2, 4, ok. Ainda dá para dividir para 2, vamos lá. 10 dividido para 2, 5. 4 dividido para 2, 2. Ficou 5,2. Ainda dá para dividir para 2. Então, eu coloquei o número 2 aqui, ó. Vamos lá. 5 dá para dividir para 2? Não dá. Repito o 5. 2 dividido para 2, 1. Quem é o único número que divide o número 5, gente? O próprio número 5, porque ele é um número primo. Então, consegui chegar no 1 e 1 aqui? Ok. Como eu estou no MDC, eu vou analisar só os números que dividiram os dois números ao mesmo tempo. Vamos lá. Esse número 2 aqui, o primeiro número 2, ele dividiu 20? Dividiu. Ele dividiu o número 8? Dividiu também. Então, vou utilizar ele. Ok, eu circulo ele. Vamos lá para o segundo número 2. O segundo número 2, ele dividiu 10? Dividiu. Dividiu 4? Também dividiu. Então, eu vou circular ele. Esse número 2 aqui, o terceiro, ele dividiu 5? Não, então já vou descartar ele, né? Esse número 5 aqui, ele dividiu o número 5? Ok, mas não dividiu o número 1, que o número 1 ele já estava, então vou descartar ele também. Quem foram os únicos dois números que dividiram ao mesmo tempo? Os primeiros números 2 lá, que está circulado. Então vou multiplicar 2 vezes 2, que dá 4. Então o MDC de 20 de 8 é o 4. Vamos aqui para o 14 e o 8. Coloquei um ao lado do outro. Passei o tracinho. Vamos começar pelo 2. 14 dividido para 2, 7. Ok. 8 dividido para 2, 4. Ainda dá para dividir para 2, gente? Dá sim. Vamos lá. 7 dividido para 2? Não dá. Repito o 7. 4 dividido para 2 dá quanto? 2. Opa, então vamos lá. Ainda dá para dividir para 2. 7 dá para dividir para 2? Não dá. Repito. 2 dividido para 2 dá o número 1, né? Aí ficou o quê? 7,1. Quem é o único número que divide o número 7, gente? É o próprio número 7. Ele é igual ao número 5. Então, vamos lá. Coloquei o 7. 7 dividido para 1, 1. 1 dividido para 7 é 1, né? Que já tem 1. Então, coloquei lá. Agora, vamos analisar aqui do lado, ó. Desses aqui. Esses aqui, ó. Quem foram os números que dividiram
os números desse outro lado aqui ao mesmo tempo? Somente o primeiro número 2, que ele dividiu 4, o 14 e o 8. Então os outros eles não dividiram ao mesmo tempo, só dividiu 1. No caso aí do segundo 2, o segundo 2 não dividiu 7, ele só dividiu 4, então não vou utilizar ele. Então, gente, no MDC eu só vou utilizar os números que dividem os dois números ao mesmo tempo. No caso aqui foi só o número 2. Então o MDC daqui de 14 e 8, ó, é o próprio número 2. Vamos agora para cá, para o lado. O MDC de 9 e 12, coloca a mesma estrutura. 9,12, passa o tracinho e vamos começar a fatoração. Dá para o número 2, dá para dividir? Dá sim. 9 dividido para 2, não dá. Repito, 9, 12 dividido para 2 dá 6. Vamos lá. Dá ainda para dividir pelo número 2. 9 dividido para 2, não dá. 6, repito, 9. 6 dividido para 2, 3. Ok. Vamos lá. Dá para dividir para 2? Não dá. Vamos pular para o número 3. Opa, dá para dividir para 3. 9 dividido para 3, 3. 3 dividido para 3, 1. Notem aí que esse número 3, ele dividiu os dois números. Dividiu 9 e dividiu 3. Vamos lá, continuar. 3 dividido para... Coloquei o 3 de novo, ó, que tem o número 3 embaixo agora. 3 dividido para 3, 1. 1 dividido para 3, já está 1, eu só repito. Quem foi o único número que dividiu os dois ao mesmo tempo, ó? O número 3, ó, aquele 3 que está circulado lá. Então, no MDC, gente, vocês circulem os números, tá? Que fica melhor para vocês identificar quais números dividiram os dois ao mesmo tempo. Vamos aqui para o 24 e 12. Dá para dividir para 2, né? 24 dividido para 2 dá 12. 6 dividido para 2... Aliás, 12 dividido para 2 dá 6, ok. O número 2 dividiu os dois ao mesmo tempo? Dividiu, então circula ele, já para deixar melhor para vocês. Agora, 12 e 6, dá para dividir para 2? Dá sim. 12 dividido para 2 dá 6. 6 dividido para 2 dá 3. Então, esse 2 dividiu os dois lá ao mesmo tempo? Dividiu. Então, circula ele também, por favor. Então, vamos lá, já tenho dois números circulados. Ainda dá para dividir para 2, né? 6 dividido para 2, 3. 3 dividido para 2... Aliás, 3 dividido para 2 não dá, né, gente? Opa! Então, vamos lá. Vamos pro próximo. Eu só repito. Ficou 3 e 3. 3 divide... Quem é o único número que divide o número 3, gente? É o próprio 3. Aí, vamos lá. 3 dividido para 3, 1. 3 dividido para 3, 1. Cheguei onde eu queria? Cheguei. Notem que esse número 3 aqui, ele também dividiu os dois ao mesmo tempo. Então, vocês também circulam ele. Quem foram os números que dividiram? O número 2, o número 2 e o número 3. Então, vou multiplicar. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o MDC de 24 e 12 é o número 12. Notem que eu não coloquei aqui, eu não circulei o número 3. Então, vocês circulam e na hora de multiplicar aqui, vocês também coloquem ele. Vamos aqui para o último, o número 10 e o número 20. 10,20, passo o tracinho e vamos começar. 2, né? 10 dividido para 2, 5. 20 dividido para 2, 10. Ok, o número 2 dividiu os dois? Dividiu, então circula ele. 5 dividido para... Vamos para o número 2 ainda, né? Dá para dividir. 5 dá para dividir para 2? Não dá. Mas o 10 dá para dividir para 2? Dá sim, que é o número quê? Número 5. Então, notem que aqui... Na F ficou 5 e 5. E quem é o único número que divide o número 5? É o próprio número 5. Então ficou 5 dividido para 5, 1. 5 dividido para 5, 1. Notem que aqui eu também não circulei, tá? Vocês circulam esse número 5, que ele também dividiu os dois ao mesmo tempo. Então vamos lá, ficou o quê? 2 e o 5. 2 vezes 5, 10. Então eu descobri que o MDC de 10 e de 20 é o número 10, tá bom, gente? Tem que prestar atenção, porque MMC você vai multiplicar todo mundo e o MDC você só vai multiplicar os números que dividirem os dois ao mesmo tempo, tá certo?